Amigos e amigas, vamos a mais uma edição do Web Jornal do Paulo Maciel. É o seu informativo com notícias resumidas e atualizadas dentro do possível, aqui nos meus endereços telemáticos. Temos o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel. Pode ser @Paulo Roberto Maciel 7919. Edição de sexta-feira, dia 22 de setembro de 2023. A Igreja Original de Cristo, a Igreja Católica Apostólica Romana, tem como devoção alguns santos. São vários, né? Mas eu tenho alguns de destaque. São Maurício, São Santino, Santo Emerano e São Focas. Estamos no mês de setembro, várias datas comemorativas. A independência do Brasil foi no dia 7, do veterinário e administrador de empresas, dia 9, do musicoterapeuta e musicoterapia, dia 15, do transportador rodoviário de carga foi dia 17. Temos também símbolos nacionais: TV brasileira 18, ortopedista 19, engenheiro químico 20, árvore, fazendeiro e mal de Alzheimer 21, técnico agropecuário, contador e mundial sem carro 22, soldador e bíblia 24, rádio e radiodifusão, Dia Nacional do Trânsito Internacional do Farmacêutico 25, música popular brasileira 27, anunciante, paraquedista e mundial do coração 29. Da secretária, dia 30. Bem, está já vigendo a estação do ano da primavera. Início da primavera. Já está quase vigendo, né? Porque já estamos no dia 22, será agora dia 23. Ok? Quase vigendo. Não vou falar que já está, mas está na transição já quase. Dia 23 de setembro, às 3h50. Indicadores econômicos: salário mínimo nacional vale R$ 1.320, taxa Selic 12,75% ao ano, divulgada pelo Copom em 20 de setembro de 2023. Inflação dos últimos 12 meses medida pelo IBGE, 4,61%, divulgada em setembro de 2023. Vamos falar agora de mais informações para você que está ligado no Web Jornal do Paulo Maciel. Deixa eu hidratar minhas pregas vocais. É importante estar com as pregas vocais hidratadas para melhor transmitir a notícia. Bem, a fase da Lua, vamos lá, começa hoje, nova fase da Lua, em quarto crescente, às 16h31 do dia 22. Estão se passando 265 dias do ano, faltam 100 dias para terminar 2023. Apenas 100 dias para terminar. Temos algumas comemorações. É Dia Nacional do Defensor. Deixa eu ver aqui se é isso mesmo. Dia Nacional da Defesa da Fauna, né? E também do Defensor da Fauna. É Dia Nacional da Saúde de Adolescentes e Jovens. Dia Mundial Sem Carro. Dia do Técnico Agropecuário. Dia Mundial da Leucemia Mieloide Crônica. Leucemia é uma espécie mieloide crônica, né? É uma espécie de câncer de células do sangue raro. É Dia Nacional do Atleta Paralímpico, Dia do Contador, Dia da Banana, Dia da Juventude no Brasil. Agora, indicadores da economia, vamos ver a commodity agrícola mais importante do Espírito Santo, fechamento dos negócios no Centro de Comércio de Café de Vitória, saca de 60 quilos do produto. Dia 20 de setembro, café arábica bebida dura R$ 780, arábica bebida Rio 720, conilon bica corrida tipo 78, 620.
Mercado financeiro em São Paulo, o dólar fechou em alta de 0,1% a R$ 4,88 para a venda. O índice Ibovespa da Bolsa de Valores teve alta de 0,7% a 118.695 pontos. Olha, nesta sexta-feira, 22 de setembro, vamos conferir as missas na Paróquia Sagrado Coração de Jesus, em Colatina. Ao meio-dia tem missa com o Padre José Valdeci Romão, pároco local e também cura da Catedral. Meio-dia, primeira missa. Às 19 horas, uma outra missa presidida pelo Padre David José Langa Lopes, também na Catedral. Às 19h30, haverá uma outra celebração eucarística, só que na comunidade Santo Expedito, bairro Jardim Planalto. Será presidida pelo Padre Hernandes Samuel Fantin. Então, atenção, bairro Jardim Planalto, tem missa nesta sexta-feira, 19h30, hein? Não perca, você que é católico. Funcionamento da Secretaria Paroquial Colatinense. A Secretaria Paroquial funciona na segunda-feira, das 13 às 18 horas, no edifício João Paulo II. Neste dia, você pode obter mais informações. De terça a sexta-feira, das 8 às 11 e das 13 às 18 horas. Aos sábados, das 8 às 11 horas. Os telefones para mais informações são estes: 2102-5010 e 2102-5006. Endereço eletrônico agora da Paróquia Santa Clara, do bairro São Vicente. É uma paróquia importante da zona urbana. facebook.com/paraclara. Telefones da Paróquia Santa Clara, que é dos franciscanos, 99934-5155 e o fixo 3722-6249. Fica no bairro São Vicente, em Colatina. E no bairro São Judas Tadeu tem o Mosteiro das Irmãs Clarissas, que pertence à Paróquia Santa Clara. Lá no mosteiro tem missa diariamente, hein? Segunda a sábado às 7 horas da manhã e no domingo às 8 horas. O telefone para falar diretamente com o mosteiro é 37210864. Paróquia Imaculado Coração de Maria, no bairro São Silvano, em Colatina. Endereço físico: Rua Orestes Bom Giovanni, número 10, bairro São Silvano. E temos agora o facebook.com/picmaria.com.br. O telefone, o código DDD de Colatina é 27. O telefone para você se comunicar é o 99507-2251. Eu quero falar também sobre o Santuário Divino Espírito Santo, em Vila Velha, na Grande Vitória, Espírito Santo. É a minha segunda cidade, onde eu estou presente mensalmente, né? Visitando minhas famílias. Vamos lá, então. Telefone 99985-3558. É o WhatsApp, esse. O telefone fixo é 3329-1266. Agora eu quero falar de chances de emprego, né? Você que está desocupado, quer trabalhar, já procurou chances para trabalhar em Colatina. A Agência do Sistema Nacional de Empregos, o SINE, de Colatina, divulga em painel ou mural externo as oportunidades de trabalho disponíveis nas empresas da região. São vagas para atividades variadas. A repartição pública intermedia a contratação dos desocupados. Os interessados podem ligar para o telefone 0 operadora 27 3721 7102 a fim de se informar melhor. Para acesso online, o interessado no trabalho deve enviar os dados pessoais para o e-mail currículo.colatina@cine.es.gov.br. Eis o site para conferir as vagas: Setades, setades, setades.es.gov.br
vagas-de-empregos. Para o atendimento presencial, o endereço físico do Cine Colatinense é Avenida Getúlio Vargas, número 98, bairro Centro, Colatina. Então, vai lá e procure saber mais informações, ok? Agora eu quero falar para você sobre espiritualidade, sobre fé, porque nós temos que nos conectar com Deus. Eu sempre gosto de falar sempre sobre isso, né? E se nós não tocarmos nesse assunto, muita gente poderá se perder na próxima vida, né? Na passagem, depois que nós passarmos dessa vida aqui efêmera. Aqui onde estamos é uma vida efêmera, né? Então vamos fazer uma reflexão sobre a espiritualidade, sobre Jesus. Olha, Jesus condena a justiça falsa praticada pela raça de víboras, sepulcros caiados de seu tempo, fariseus e doutores da lei, que são os fingidos, os hipócritas. Trazendo reflexão para o Brasil de hoje, podem ser citados, por exemplo, casos de juízes injustos, políticos injustos e pessoas injustas em geral que, se permanecerem na atitude de pecado, não vão entrar no reino dos céus. Isso é Jesus quem diz. Palavras do nosso Deus Jesus. Agora, o cristão, atenção, o cristão genuíno, que é cristão mesmo, porque tem gente que só tem o nome de cristão. O cristão genuíno, autêntico, ele não deve pedir o mal ou a morte para os malvados, os que praticam o mal, pois a vida humana é algo que pertence somente a Deus. Às vezes, inconscientemente, o mau pensamento pode existir, mas o que importa não é o sentimento, pois o coração, em alguns momentos, traz essas coisas. É muita injustiça que a gente vê e, às vezes, o coração traz. O que vale para Deus não é o sentimento perverso, mas a vontade, o que a razão quer, o que a pessoa quer. O pecado é grave se a pessoa deseja o mal para alguém conscientemente, insistentemente, não muda de ideia. A justiça na Bíblia é sinônimo de retidão, correção, santidade. Jesus só quer a nossa oferta quando nos reconciliamos com alguém. Às vezes ofendemos os outros até sem querer, sem maldade. É preciso pedir perdão. É algo simples. É difícil às vezes, mas é algo simples. Se ofendeu por maldade, é preciso se reconciliar. No Pai Nosso, por exemplo, há uma condicionante. Perdoai-nos as nossas ofensas como nós perdoamos aos nossos devedores, aos nossos inimigos. Sem o perdão não há paz na vida. Até um amigo pode, algum dia, nos contrariar e é preciso perdoar. Eu já tive amigos que me contrariaram, parentes que me contrariaram, e eu sempre perdoei. Todos nós temos erros. Se quisermos ser perdoados, temos que também perdoar, sejam os envolvidos amigos, pode ser marido, mulher, pais, filhos, empregado, patrão. Não se deve pagar o mal com o mal, mas sim com o bem. Só se apaga fogo com água e não com gasolina. Não é covardia, mas é estratégia. Estratégia, ou seja, resolver a situação de forma correta. Se a pessoa tem uma desavença com alguém, deve procurar a reconciliação antes de morrer. Então, vamos rezar, vamos pedir para que Deus abra a cabeça dos malvados, dos malfeitores, para que se convertam. Senão, irão, infelizmente, para a tormenta eterna. Vamos passar para você aqui nos meus endereços telemáticos, endereço geral, @PauloRobertoMaciel, 7919,
e também no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, notícias interessantes, relevantes, importantes e gerais. Supremo Tribunal Federal, STF, sempre o Supremo, hein? Tornou-se o protagonista do Brasil, o Supremo. STF valida contribuição sindical, mas não é obrigatória, segundo especialistas. O Supremo Tribunal Federal votou pela validade da contribuição sindical e empregados poderão ter que pagar, mas não é um ato obrigatório, segundo especialistas. Quando será a cobrança e qual valor vão depender de cada categoria e de sua reunião para analisar a questão. Os empregados têm que participar de assembleia e votar, hein? A chamada cobrança assistencial, segundo uma especialista em direito trabalhista, é para dar mais força às organizações sindicais. A reforma trabalhista de 2017 acabou com o imposto sindical, na época do presidente da República, Michel Temer, de 4 bilhões de reais. Olha só, os sindicatos passaram a receber 100 milhões de reais anualmente, após a não obrigatoriedade do pagamento do imposto. Por isso, o STF teria sido levado à mudança de entendimento sobre o tema. Gente, eram 4 bilhões nas mãos de sindicatos. Por isso que há uma disputa tão grande para ser presidente de sindicato. Pelo amor de Deus, não é fácil, hein? Então, pelos especialistas, não é obrigatório, hein? Mesmo o Supremo tendo validado a contribuição. Mais de 1.000 pinos de cocaína com 2 elementos no Espírito Santo. Olha, integrantes da Polícia Rodoviária Federal, PRF, detiveram indivíduos, olha, 2 indivíduos, numa abordagem na rodovia federal, BR-101, na região do município de Cariacica. Os homens abordados estavam com 1.035 pinos de cocaína dentro de uma mochila. Pelo amor de Deus, hein? Esse registro é dos últimos dias. Bebê morre em creche na Serra, no Espírito Santo. Minha nossa, é difícil eu ter que falar de uma coisa dessa, mas a gente tem que falar sim. Não podemos esconder, infelizmente, até mesmo para alertar as pessoas. Vamos falar sobre isso. A Polícia Civil está investigando a morte de um bebê de 1 ano e 10 meses de idade num imóvel que funcionava como creche no município da Serra, na Grande Vitória, Espírito Santo. A criança, filho primogênito de um casal, engasgou enquanto estava dormindo, gente. Eu acredito numa fatalidade, né? Engasgou enquanto estava dormindo. Olha só. Difícil a situação dessa. O caso se deu em 19 de setembro de 2023. Nossos pêsames à família, nossa solidariedade e que seja tudo investigado claramente. Golpes na internet. Linhares é o município do Espírito Santo com mais golpes aplicados via internet, envolvendo a subtração de dinheiro dos incautos. É registrado um caso por dia, lesando principalmente pessoas idosas. Cuidado, você que fica aí recebendo WhatsApp, né, mexendo aí no celular, caindo em conversas, cuidado. Agora vamos a outra notícia. Olha, ex-presidente Jair Bolsonaro passa novamente pelo hospital. O ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, foi internado novamente, passou por uma lavagem intestinal, além de exames do tráfego digestivo. A nova entrada em unidade hospitalar ocorreu em 20 de setembro de 2023, na última quarta-feira em Brasília. Depois dos devidos cuidados médicos, Bolsonaro recebeu alta. Anteriormente, ele já havia realizado exames
em São Paulo, capital. Todos os problemas sanitários são decorrentes da tentativa de homicídio que Bolsonaro sofreu na campanha presidencial de 2018, ocasião em que foi esfaqueado no estado de Minas Gerais. Projeto isenta idosos e deficientes do pagamento do estacionamento rotativo. Bem, já foi aprovado, né? Agora a lei tem que entrar em vigor depois dos trâmites legais. Então, vamos aguardar, você procure se informar. A Câmara Municipal de Vitória, capital do Espírito Santo, aprovou o projeto de lei de autoria da Prefeitura que suspende o pagamento da taxa de estacionamento rotativo para idosos portadores de deficiência e autistas. O benefício será aplicado logo que a lei for divulgada, né? Tornada pública. O beneficiado terá que adquirir o cartão no órgão público. Atenção aí, você que é beneficiado. Terá que adquirir o cartão no órgão público municipal e afixá-lo no vidro retrovisor do veículo automotor. Então tem que colocar lá no vidro aquele cartão, aquela plaquinha, porque senão ninguém vai saber. Tricolor carioca vence. Vamos falar de futebol, Campeonato Brasileiro Masculino Série A. O Fluminense ganhou de 1-0 do Cruzeiro, gol do meia uruguaio Leonardo Fernandes, em partida realizada no estádio do Maracanã, no Rio, capital fluminense. Foi no dia 20. Sob o comando do técnico Fernando Diniz, a equipe retornará ao campo na quarta-feira, 27 de setembro. Sob o comando do técnico, né? Quarta-feira, 27 de setembro, porque o técnico está na seleção, mas continua no Fluminense. Será o jogo de ida da semifinal da Conmebol Copa Libertadores. A disputa com o Internacional acontecerá às 21h30, também no Maracanã. Já o Flamengo decepciona e apenas empata, hein? Houve empate de 0-0 entre Goiás e Flamengo no dia 20 também, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol da Série A. A torcida rubro-negra ficou mais uma vez decepcionada com a atuação do time, que teve a estreia do goleiro Rossi. Foi a última partida antes da final da Copa do Brasil, neste domingo, dia 24 de setembro de 2023, contra o São Paulo Futebol Clube. Bem, a primeira final da Copa do Brasil, São Paulo venceu. E agora é outro confronto, a capital paulista. Minha saudação a você que acessa meus endereços na internet. O principal é @PauloRobertoMaciel, Maciel 7919. Você pode ir também ao Instagram, Paulo Roberto Maciel 6 /. Notícias da Igreja. Encontro de gestantes e viúvos em Colatina, hein? Atenção, você que é viúvo, viúva, você que é gestante, o pai da criança, atenção, vamos participar. A Paróquia Sagrado Coração de Jesus, a Paróquia Central de Colatina, torna público a realização do Encontro de Gestantes e Encontro de Viúvos no domingo 24 de setembro de 2023, para os quais os interessados devem fazer a inscrição na secretaria. Telefone 0 operadora 27 2102 5010. Podem participar inclusive os pais, assim como mães solteiras. Também já está em curso a campanha de fim de ano com vários prêmios, entre eles um automóvel Brasília, cor amarela dos anos 1979 e 80, para o qual foi dado o nome bíblico de Esther, a rainha, né, do Antigo Testamento. Bonito nome para a Brasília. O veículo frequentemente fica em exibição na rua em frente à catedral para a observação dos colatinenses que adquirem carnês ou bilhetes da ação Entre Amigos.
Outra notícia da igreja: católicos preocupados com possível liberação do aborto no Brasil pelo STF. Muitos padres e bispos da Igreja Católica Brasileira têm criticado em suas homilias a possibilidade de liberação do aborto por parte do Supremo Tribunal Federal, o STF. Os cristãos são a favor da vida desde a formação do embrião. A Corte de Justiça dá sinais de que apoiará a ação do PSOL, um partido político de esquerda, para quem não sabe, sobre descriminalização do aborto até 12 semanas, ou seja, 3 meses. Muitos políticos alegam que a questão é da alçada do poder legislativo e não do judiciário, assim como outros temas, como o que envolve o uso de entorpecentes, que continua lá no Supremo, né? A legislação que ainda encontra-se em vigor a respeito do aborto permite esse procedimento somente em caso de estupro, risco à vida da gestante ou fetos com anencefalia, malformação que inclui ausência de estruturas cerebrais. Curiosidade católica. Atenção você que é católico apostólico romano, em 1978, a Igreja Católica teve 3 papas. Naquele ano morreu o Papa Paulo VI. Foi eleito então João Paulo I, que morreu com 33 dias de pontificado. Com o falecimento inesperado de João Paulo I, os cardeais se reuniram e elegeram João Paulo II, que teve longo período à frente da Igreja. Agora um assunto sobre o protetor espiritual do Brasil. Anjo protetor do Brasil. A Igreja tem a tradição de que o anjo protetor do Brasil é São Rafael, um arcanjo, ou seja, um anjo superior. São Rafael, interceda junto ao Deus pelo Brasil, interceda junto a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo pelo nosso querido Brasil, a nossa nação, que precisa muito da proteção espiritual. A mendicância é um alerta que está sendo feito em Colatina. Colatina alerta contra esmolas. Em impresso divulgado em vários pontos do município de Colatina, a Secretaria Municipal de Assistência Social e o Centro POP, o serviço especializado em abordagem social, alertam que dar esmola não garante dignidade. O informativo pede para os colatinenses conhecerem os serviços oferecidos pelo município, encaminhar e orientar as pessoas em situação de rua. A nota diz que dar esmolas prejudica o trabalho de ressocialização da pessoa em situação de vulnerabilidade e risco social, favorece a permanência de pessoas nas ruas em situação desumana e em constante risco, gera exploração contra crianças, adolescentes vulneráveis e evasão escolar. E olha mais uma coisa, estimula a prostituição e mendicância, aumentando também a violência e a sustentação de vícios. Vícios em bebida, drogas. Os telefones para vocês encaminharem pessoas em situação de rua, os telefones são estes. Atenção, 0 operadora 27 99528 8480 e 3177 7222. Vamos falar de obra de ponte no valor de 3 milhões em Colatina. Olha, mais de 3 milhões de reais é o valor do contrato que visa a
contratação de empresa especializada para serviços de reforço estrutural e alargamento da ponte Agostinho Galdino Breda, que fica sobre o Rio Santa Maria e liga o bairro Vila Nova aos bairros Marista e Pedro Vitália, em Colatina. A obra fica próxima da rua Eupídio Ferreira da Silva. O valor exato é R$ 3.081.426,33, com tempo previsto de 18 meses para a conclusão da empreitada. A empresa executora é a AMF Engenharia e Serviços Limitada. CNPJ 00-6362562/0001-65. Responsável técnico é Aldir Moraes Filho, CREA BA 024.179/D. A fiscalização fica por conta da Secretaria Municipal de Obras, cujo e-mail é obras@colatina.es.gov.br. Como é uma obra pública, você pode enviar e-mail, pedir informações, né? Tem que fiscalizar, né? A população é que contribui para que as obras sejam realizadas. Minha saudação a você que me acompanha pelo endereço geral, @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. Eventos católicos em Colatina. Foi anunciado que a Semana Teológica de Colatina será de 18 a 22 de setembro de 2023. Os participantes poderão aprofundar os conhecimentos sobre fenômenos paranormais e sua relação com a fé. A assessoria da professora Márcia Cobeiro, do Instituto Padre Quevedo. O temário é este. Curso 1, Introdução à Parapsicologia, segunda, terça e quarta-feira. Curso 2, Fé e Ciência, quinta e sexta-feira. O evento de estudos está agendado para o auditório Bento XVI, no edifício João Paulo II, no centro de Colatina. O horário das 19 às 21h30, de 18 a 22 de setembro, hein? Haverá livros à venda sobre os temas. Mais informações no e-mail cedicdecolatina@gmail.com. Outra notícia ligada à Igreja Católica Colatinense é que no dia 24 de setembro será realizado o encontro de gestantes, inclusive para mães solteiras. Os pais poderão participar também. No mesmo dia haverá o encontro de viúvos e viúvas. As inscrições devem ser efetuadas na Secretaria Paroquial. O telefone é 0 operadora 27 2102 5010. O e-mail secretaria@catedraldecolatina.org.br. Minha saudação especial a você que acompanha meus endereços na internet. @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. Olha, opinião, comentário, a Constituição nos dá direito de ter opinião. Parece que tem agentes públicos que não entendem isso. Constatação, comentário, olha, acordei hoje e fui ver qual a nova norma ou lei contra os heterossexuais masculinos que o sistema da conjuntura político-jurídico-legislativa que está aí produziu. Eu fui ver qual a lei. A cada dia surge algo contra os homens, o macho em geral. Do jeito que a coisa vai indo em 2023, só vão sobrar mesmo os homoafetivos e as mulheres, e mesmo assim se forem esquerdofrênicos. Os que se deixaram adoecer pelo espectro político da esquerda marxista. Só esses são protegidos, né? É a impressão que se tem. Ora, para refletir, há muitos procurando emprego, mas poucos procurando trabalho. Os olhos do ser humano nunca param de desejar.
Foi Salomão quem disse isso. Irmãos e irmãs, vamos a reflexões. Reflexão é importante, eu quero passar para vocês aqui nos meus endereços telemáticos. Paulo Roberto Maciel 7919. Vai lá, acessa e você vai ficar sabendo de muitas reflexões. Opinião, resistência ao arrependimento. Olha, tem muitos ativistas ligados ao homoafetivismo, à homoafetividade, que são radicais e querem até mudar a Bíblia, gente. Meu Deus! Aonde esse pessoal quer chegar? O apóstolo São Paulo diz em uma de suas epístolas que nem beberrões, nem adúlteros, nem fornicadores, nem efeminados terão a salvação eterna se não se arrependerem. Aí surgem notícias aqui e ali que os ativistas homoafetivos ou a eles ligados reivindicam a mudança da Bíblia a fim de torná-la mais inclusiva. Isso é até engraçado, pois não se vêem bêbados, adúlteros e fornicadores também querendo mudar a palavra de Deus para que eles se sintam incluídos. Então é preciso dizer a esse pessoal que não aceita a Bíblia que siga seu caminho próprio. Todos nós recebemos de Deus o livre-arbítrio para aderir ou não à Sagrada Escritura. A palavra diz que todos somos pecadores, mas há a salvação para os que se reconciliam com o divino através do arrependimento, da penitência, da conversão, jejum, esmola, oração. Já passou da hora de deixarem a doutrina cristã e seus fiéis em paz. Quem não quer segui-la, siga seu caminho, então. Quem não almeja a salvação eterna, minha nossa, né? Pelo amor de Deus. Vamos falar ainda sobre catequese, religião. Vigário de Cristo. O Papa é o administrador e vigário da Igreja Católica Apostólica Romana no mundo. Suas opiniões sobre economia, política, ciências e artes não precisam ser seguidas pelos fiéis e podem conter erros. Vejam só, a opinião do Papa sobre economia, política, ciência, artes podem conter erros, não precisam ser seguidas pelos católicos, não. Ele só é infalível quando trata de doutrina, ou seja, de fé e moral. Celebração. A missa é a renovação incruenta do sacrifício da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. É a morte, ressurreição e ascensão do Senhor, né? Excomunhão. Você sabe o que é excomunhão? Anátema, termo usado pelo apóstolo São Paulo, significa seja excomungado, seja amaldiçoado. Antes da segunda vinda de Cristo virá a apostasia, o abandono da crença por muitos fiéis, e o filho da perdição, o homem do pecado, que se oporá a Deus. Está lá na segunda epístola de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Quero falar também sobre o divino mais uma vez. Deus é uma só essência, substância, natureza, em três pessoas com suas propriedades. O Pai é o Criador, o Filho, o Redentor, Salvador, e o Espírito Santo é o Santificador. Você sabe qual é o número de sacerdotes no mundo? O professor e escritor de História da Igreja, com mais de 100 livros, professor Felipe Aquino, escritor Felipe Aquinos, que tem uma página no YouTube muito boa, um canal no YouTube, ele informa que existem cerca de 400 mil padres no mundo. Isto significa que diariamente são realizadas 400 mil missas nas igrejas católicas de todo o planeta. Olha só, diariamente 400 mil missas. Dia do Senhor. O domingo é o primeiro dia da nova criação, resgatada pela morte e ressurreição de Jesus Cristo.
Tem algo aqui também que é interessante falar, só Jesus na causa. Foi para a liberdade que Jesus Cristo nos libertou. Epístola de São Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Diversidade, inclusão, tolerância e liberdade de expressão são chavões de grupos esquerdistas, ditos progressistas, que mostram muita hipocrisia. São sepulcros caiados, esquerdofrênicos, doentes da esquerda, do espectro político da esquerda. Eles querem mesmo estabelecer suas ideias, ideologias e pensamentos mundanos, seculares e pronto. Quem pensa diferente é classificado de retrógrado, ultrapassado e passa a ser duramente perseguido e atacado por essas correntes, muitas das quais marxistas, comunistas, totalitárias. Nesse contexto perverso, gente, só Deus mesmo pode dar alento aos conservadores, aos moderados, aos protetores da sã doutrina cristã, aos sensatos e lúcidos. Por isso, é preciso de muita oração, muita fé e jejum até. Tem coisas que temos que fazer muito jejum, o próprio Jesus disse isso. Agora, você sabia? Apenas 4 entre 10 pessoas leem notícia completa. Informação aqui, né, a título de esclarecimento sobre leitores de jornais. O jornalista Augusto Nunes informou no canal do YouTube Revista Oeste sobre algo interessante relacionado à leitura de notícias. Segundo o experiente comunicador, os dados técnicos são estes. Para cada 10 pessoas que leem uma notícia de jornal, primeira página e páginas internas, 10 leem o título, a manchete. 8 veem a foto, se há alguma foto acompanhando. 5 leem o subtítulo e apenas 4 leem o texto até o fim. Há órgãos de imprensa que escondem de forma deliberada o informe que efetivamente é importante, colocando-o no fim da matéria ou em página interna do jornal. É isso mesmo, gente. Agora, uma atitude triste, hein? A gestão federal petista do Planalto Central, em 2023, anulou a condecoração Ordem do Mérito Princesa Isabel, instituída no governo do presidente Jair Bolsonaro em 2022. A anulação foi assinada por um dos 37 ministros do governo. Gente, a princesa Isabel era católica e foi quem aboliu a escravatura no Brasil. E eles anulam uma Ordem do Mérito Princesa Isabel. Só Deus na causa mesmo, hein? Só Deus na causa. Agora vamos a outra notícia aqui, informação que interessa, né, para todos nós. Tudo que a gente fala aqui interessa, mas tem sempre aquelas informações que são mais centradas no assunto, como esse, por exemplo, que é social. Moças não querem ser diaristas do lar. Empregadas domésticas diaristas estão em falta em Colatina, no noroeste do Espírito Santo. Uma dessas profissionais diz que é preciso ser pessoa de confiança ou ter referências para ser diarista, pois o trabalho é dentro de uma residência, de um lar, muitas vezes em situação bem íntima com a família. Então tem que ser pessoa de confiança. Essa senhora já tem definidos os locais em que trabalha e quando termina o serviço combinado, vai embora para a sua casa. A diarista disse ainda que há muitas famílias precisando dessas trabalhadoras, mas as mulheres mais jovens não querem o serviço de diarista do lar, muitas das quais preferem os auxílios financeiros governamentais. Trabalhar na lavoura então, hein? Colher café, nem pensar, né? É muito difícil conseguir. Deixa eu ver mais aqui para você. Quero falar sobre dados estatísticos. O total de veículos no estado do Espírito Santo soma 2.160.432, segundo dados de 2021. A informação é do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.
com área territorial de 46.074.448 km², a população estimada é de 4.108.508 pessoas. Já o Brasil tem uma área territorial de 8.510.345,540 km². Possui uma população estimada, 2021, de 213.317.639 pessoas. A fecundidade é de 1,76 filho por mulher, também dado de 2021. 1,76 filhos por mulher. Nem 2 filhos, gente. Pensar que minha mãe teve 13, 14, 15 filhos. Minha nossa, hein? A desocupação, desemprego, está bastante alta no país em 2023. Olha, o número dos que entraram na Arca de Noé foi de 8 pessoas, você sabia? Incluindo o próprio patriarca Noé. Está lá em Gênesis, capítulo 7, versículos do 7 ao 13. Abraão, o pai da fé, viveu em 1800 a.C. Já o rei Davi é do ano 900 a.C. Informações importantes aqui para todos. Eu quero falar sobre guarda-volumes, self-service, aprovado em Colatina. Uma boa iniciativa de alguns estabelecimentos mercadistas é deixar para os clientes um setor de guarda-volumes self-service, ou seja, cada um escolhe o armário para guardar suas coisas ao ir às compras. É só guardar os pertences, pegar a chave, fechar a gaveta e pronto. É um sistema aprovado, mais ágil, mais seguro e mais cômodo. Em Colatina há pelo menos aí, deixa eu ver, uns 5 supermercados, se não me engano. É mais ou menos uns 5 supermercados centrais que adotaram o procedimento. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você necessita. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Aquino, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas: sim, não ou espere. E eu clamo agora, Maranatá, como dizemos nós católicos, é um termo do aramaico, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Significa: vinde, Senhor Jesus, um dia ele voltará e será o juízo final. Se nós quisermos a salvação eterna, viver para sempre com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, temos que nos reconciliar com Ele. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos e omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Queira também, meu irmão.